Bom dia, graça e paz. Agradecemos ao Senhor por uma manhã de vida, uma manhã onde o Senhor se revela através, aqui no caso Sorocaba, um sol muito bonito, muito luzente, forte, e agradecemos a Deus pela noite que Ele nos deu de descanso, uma noite em segurança. Amém? Nós estamos aí iniciando nossas atividades, de forma online aos domingos. Então, todos os domingos às 10 da manhã e também à noite às 19 horas nós estaremos então tendo pela manhã uma escola dominical mais compacta. Nós não queremos perder o nosso vínculo de estudo com relação ao discipulado de Jesus, e também à noite estaremos cultuando a Deus. E estamos fazendo isso no meu lar, na minha residência, aqui junto com a minha família, por todas as precauções que nós já sabemos e entendemos que são medidas preventivas, de cuidado conosco mesmo e com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, como no meu caso aqui minha mãe, minha sogra, as crianças. Então assim seja também contigo, que possamos ter um cuidado em estar realmente dentro dos lares, dentro das nossas casas, e saindo apenas por uma questão emergencial mesmo, de urgência. Amém? Então, que sejamos extremamente responsáveis com este momento, porque a única cura, de fato, é o isolamento. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Aqui para a nossa igreja metodista em Parque Manchester e para a cidade de Sorocaba, para irmãos e irmãs, e para que você que nos assiste agora aí pelo canal, pela página da igreja metodista em Parque Manchester, a prefeita então decretou o estado de calamidade pública aqui na cidade. Então radicalizou de fato o trânsito de pessoas, do comércio. Então, aquilo que nós já sabemos, postos de combustível, farmácias, supermercados e mercados, pouquíssimos comércios estarão agora abertos, porque a prefeita decretou o estado de calamidade. Então, se faz necessário um cuidado maior da nossa parte, porque isso nos preocupa, porque se decretou esse estado de calamidade, é porque então a situação está aí fora de controle. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Um bom dia a todos, e que você possa usufruir deste tempo, onde nós estaremos orando, pedindo a paz do Senhor sobre nós, e também participando deste momento, desse estudo aí da palavra, para que a gente continue sendo alimentado pela palavra de Deus e pela forma com que Ele quer que nós procedamos a nossa caminhada cristã. Amém? Então vamos orar ao Senhor, que você possa estar orando ao Senhor também aí no seu lar, na sua casa, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós, ó Deus, te agradecemos muito, Senhor, pelo teu grande amor, pelo teu grande cuidado, pelas tuas misericórdias, ó Pai, que se revelam na tua palavra, que nos dão vida, ó Pai, todos os dias pela manhã. As tuas misericórdias se renovam, ó Pai, todos os dias pela manhã, e nós te agradecemos porque ela se renovou na nossa vida, ó Pai, na nossa casa, na nossa família, e clamamos a Ti, Senhor Deus, vem sobre nós, vem sobre os nossos lares, nossas casas, nos abençoando. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque nós temos, ó Senhor, essas ferramentas, ó Pai, virtuais, digitais, para que neste momento, ó Pai, de pandemia, neste momento, ó Pai, difícil na vida do mundo, na vida da nossa nação, estado, município, possamos, ó Pai, estar vinculados, ó Senhor Deus, participando juntos de momentos como esse, Senhor. Nos abençoa o teu povo, abençoe, ó Pai, a tua igreja, abençoe, ó Pai, este mundo, abençoe todas as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, e que teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, ó Pai, todos os dias, os nossos lares, nossas casas, para que possamos entender os teus propósitos, ó Pai, os teus ensinamentos, através dessa situação, ó Pai, que sobreveio sobre nós. Assim, ó Pai, nos abençoa neste tempo, nos dá a paz, nos dá a segurança, nos dá a convicção, a certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Assim, Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e dizemos que toda a honra, toda a glória
todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos cantar esse cântico para que você possa receber a paz do Senhor na sua casa. Amém? Obrigado, ó Pai, porque tu estás, ó Pai, ministrando esta paz, ó Pai, em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu nos amas e tem derramado o seu amor sobre nós. E por isso, ó Deus, nós declaramos o nosso amor, ó Pai, a todas as pessoas, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua presença neste lugar, nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, ó Pai, e neste mundo, Jesus. Obrigado, Deus. Por isso, Deus, não molde circunstâncias, não molde seu amor.
Obrigado, Jesus, por tua presença, Pai, pela tua paz, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, aleluia, amém. Nós queremos dedicar também esse tempo e que Deus possa estar falando ao seu coração nessa manhã, para que a gente também possa entender aí os propósitos dele, né? Nós agradecemos a Deus por você que está nos assistindo, né? Você que pertence aqui à nossa igreja metodista em Parque Manchester, mas você também que não pertence, mas neste momento é lindo saber que a igreja está reunida, né? Então, todos nós, corpo de Cristo, estamos reunidos, né? E nós agradecemos a Deus pelos vários veículos aí de comunicação, YouTube, Facebook, Instagram, pelas igrejas, pastores, pastoras, né? Equipes que estão desenvolvendo um trabalho aí maravilhoso para que irmãos e irmãs, que toda a igreja seja alimentada, né? E fortalecida e possa ser um canal de bênção neste tempo, né? Onde nós estaremos aí confinados dentro dos nossos lares, né? Em nome de Jesus. Obrigado por estar nesta manhã tão abençoada por Deus, nos assistindo, acompanhando, e que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Um bom dia a todos e que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre a questão do discipulado, e é importante nós entendermos que o Senhor Jesus Cristo nos fez um pedido, né? E o pedido e a orientação de Jesus foi para que pudéssemos ir fazer discípulos. Nós nos tornamos discípulos e agora nossa função, mas por amor ao Senhor Jesus, é continuar isso, né? Esse designamento de Jesus em ir e fazer discípulos. Então nós estamos entendendo melhor isso, né? Nós temos dito aqui à comunidade que nós, no meu entendimento, nós paramos, né, de nos preocupar em fazer discípulos e discípulas, e nós estávamos mais preocupados em fazer membros de igreja, né? E isso não foi o que o Senhor pediu. O Senhor pediu para que nós pudéssemos fazer discípulos e discípulas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele ordenou, tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que está relatado na sua palavra, principalmente na vida de Jesus Cristo, nos evangelhos, relatado nos evangelhos. Amém? Então, nós queremos cada dia mais afunilar, né, fazer um afunilamento aí da nossa compreensão dessa questão do discipulado, que já é muito dito, né, que não é um programa, que não é um modus ou um modelo, por mais que se aplique dessa maneira, é uma forma de ser. Somos discípulos, né? É uma forma de caminhar. O nosso caráter é um caráter de discípulo e discípula de Jesus Cristo. Nós estamos na terceira lição, mas eu gostaria de partilhar com vocês que nos ouve, né, que nos assiste, né, que seguir a Jesus é o mais desafiador dos projetos de vida, né? É desafiador. E eu não quero ler na íntegra, porque nós já estamos na terceira lição, mas eu quero destacar alguns pontos importantes, né, para que aqueles que estão vivendo esse tempo relembrem, e para que você que está aqui nos assistindo hoje, né, tomando então conhecimento daquilo que nós temos trabalhado, estudado em escola dominical, você possa identificar-se também assim, né, como discípulo e discípula, para que você possa caminhar assim nesta terra, em nome de Jesus. Então quero fazer alguns destaques aqui da primeira lição que estudamos, e quero ler com você a forma de como fazer isto, ou seja, fazer discípulos e discípulas, é seguir de perto imitando Jesus. Então, como o apóstolo Paulo fazia, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 11, versículo 1. Então isso significa que seguir Jesus implica em permanecer na sua palavra, requer convicção,
e não mero interesse intelectual. Então, precisa partir de nós o interesse, né, de imitar Jesus. Tem que ser um desejo nosso imitar Jesus, né? Está mais do que provado o quanto Jesus fez enquanto esteve nessa terra, continua fazendo, lógico e óbvio, porém o quanto Jesus ele fez quando esteve presente nessa terra. Então, nós queremos que você possa entender isso, que precisa ser de nosso interesse imitar Jesus, seguir de perto, né, os passos de Jesus, como assim o apóstolo Paulo fazia. Tanto é que ele chegou ao ponto de dizer na palavra, né, na palavra de Deus, em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo era um imitador de Cristo, e o desejo de Paulo também, com seus seguidores, os discípulos que seguiam Paulo também, era que eles imitassem Jesus Cristo assim como ele imitava. Então, esse é um dos destaques que faço da primeira lição. E na segunda lição, vai falar conhecendo a escola de discipulado de Jesus. Então, quero aqui ler para você um destaque, que o processo de discipulado não deve se limitar apenas na contemplação, mas deve nos conduzir ao encontro de Jesus Cristo e à identificação com Ele. Então, o discipulado não deve se limitar apenas na contemplação. E eu sempre lembro daquele momento da ascensão de Jesus em relação a isso, né? Então, Jesus subindo aos céus, e os discípulos, então, percebendo então, a ascensão de Jesus, a subida de Jesus, olhando fitos os seus olhares em Jesus. E aí é interessante que, então, dois anjos do Senhor aparecem aos discípulos e falam: gente, acorda, vamos lá, o mesmo que vocês estão vendo subir aos céus é o mesmo que, então, voltará. E eles estavam dizendo praticamente isso: vamos à obra, a vida continua. Lembrem-se do designamento de Jesus, do Mestre: vamos fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele vos ordenou. Então, naquele momento, os anjos acordam os discípulos para sair da contemplação e colocar os olhos agora na forma horizontal, para que enxergue as pessoas, para que enxergue esse movimento de fazer discípulos na caminhada deles. Ou seja, indo, fazendo discípulos. Amém? Então, destaco isso na escola de discipulado de Jesus. E agora, entrando na lição 3, o que significa quando Jesus disse: siga-me. Então, nós vamos compreender um pouquinho melhor esse siga-me de Jesus, ok? Então, fique atento, não perca nenhum detalhe deste momento agora, para que você possa estar entendendo e se alimentando. Seguir Jesus era o termo que fazia parte do sistema do discipulado. Sistema do discipulado na época do Novo Testamento, onde os relacionamentos mestre-discípulo é diferente do relacionamento professor e aluno. O aluno, olha só que interessante, o aluno assiste às aulas, mas não convive com o professor. Enquanto que os discípulos, à semelhança do relacionamento pai e filho, se formam na convivência. Os pais não dão aulas para seus filhos, mas convivem. Isso é de fundamental importância entendermos, né? E eu quero repetir essa leitura para que a gente possa entender de forma que possamos aplicar, né? Seguir Jesus era o termo que fazia parte do sistema do discipulado na época do Novo Testamento, onde o relacionamento, se relacionar, isso é de extrema importância. Este relacionamento de mestre e discípulo é diferente do relacionamento professor e aluno. O aluno assiste às aulas, mas ele não convive com o professor. Enquanto que os discípulos, à semelhança do relacionamento pai e filho, se formam na convivência.
Os pais não dão aulas para seus filhos, mas convivem. Talvez você vai dizer assim, não, mas eu dou aula para o meu filho, para minha filha, né? Não, você dá uma aula, mas não dentro desse aspecto aqui, como se estivéssemos, por exemplo, na escola, na faculdade, né, na universidade, ou num qualquer outro curso, onde nós não buscamos um relacionamento pessoal com o professor, com a professora, com aquele que leciona, mas na questão do discipulado, há um interesse em se relacionar, precisa haver o relacionamento, precisa haver o fator conhecimento, se conhecer, para que possa ter uma relação abençoadora, ensinadora, né, proposital. Assim nós fazemos com nossos filhos. Nós ensinamos os nossos filhos, né, aqueles que aí, os pais que nos assistem aí principalmente, o quanto nós os ensinamos, mas na prática. Nós precisamos, na prática, ensinar os nossos filhos. Penso que é um dos maiores exemplos para entendermos a questão do discipulado de Jesus, né? O significado de seguir, como seguir Jesus. Seguir Jesus é dessa maneira, porque quando nós ensinamos os nossos filhos a algo, a fazer alguma coisa, perceba que nós na prática o fazemos. E pode perceber que quando nós ensinamos os nossos filhos e filhas e não praticamos aquilo, vou dizer assim no linguajar mais pobre, assim posso dizer, dá ruim. Dá ruim. Se nós ensinamos os nossos filhos e filhas e não praticamos aquilo que nós ensinamos, não dá certo. Porque eles não estão vendo a prática daquilo que nós estamos ensinando a eles. Ok? Então um relacionamento em relação a este chamado de Jesus, siga-me, começa dessa maneira, entendendo que é diferente de ensinar. Ensina, faz o que eu faço, né, mas não faz o que eu faço. Né? Então, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então tem alguma coisa fora de ordem aí. Então quando ensinamos os nossos filhos e filhas, ou quando nós, pastoras, aqueles que dão aula na escola dominical e tudo mais, nós precisamos ensinar, mas praticar, né? E criar esse vínculo, esse relacionamento. Por isso, esse convívio, esse relacionamento como igreja, né? Como irmãos e irmãs. Então, seguindo, todas as exigências do reino de Deus ficam explícitas no chamado de Jesus ao discipulado. John MacArthur, em seu livro Evangelho segundo Jesus Cristo, faz excelentes abordagens a este respeito. Vejamos como ele expõe essa questão. Quando Jesus chamava os discípulos, ele os instruía cuidadosamente quanto ao custo de segui-lo. Pessoas de coração dúbio, que não estavam dispostas a comprometer-se com ele, não o seguiam. Desse modo, ele afasta os que relutavam em pagar o preço, como no caso do jovem rico. Ele advertia a todos os que pensavam tornar-se discípulos a que calculassem o preço disso cuidadosamente. Então, aqui é um ponto destacado por John MacArthur. Quando Jesus chamava os discípulos, ele os instruía cuidadosamente quanto ao custo de seguir. Então, há um preço a ser pago, né, em seguir Jesus. Né? E pessoas de coração duvidoso, né, incertos, né, que não estavam dispostos a comprometer-se com ele, não o seguiam. Então, nós precisamos ter esse coração definido, né? Definido em Jesus Cristo. Precisamos estar definidos em segui-lo, e há um preço para isso, né? Há um grande preço para isso. Em países em que a civilização cristã se espalhou, grande número de pessoas se cobre com uma capa decente, mas frágil, de cristianismo. Se permite certo envolvimento com o cristianismo, o suficiente para se tornarem pessoas respeitadas, mas não perseguidas. Sua religião é uma almofada grande e macia,
que as protege das agruras da vida e, ao mesmo tempo, aceita mudanças de lugar e forma para amoldar-se às conveniências. Não é de se admirar que os cínicos falem de hipócritas na igreja e dispensem a religião, por considerá-la um escapismo. Olha só que interessante. Um grande número, se espalhou de pessoas que se cobrem com uma capa decente, mas muito frágil de cristianismo. E se permite um certo envolvimento com o cristianismo, não um total envolvimento com o cristianismo. Então, o suficiente para se tornarem pessoas respeitadas, mas não perseguidas. Então, a sua religião é uma almofada grande e macia que as protege das agruras da vida. É o que vai na contramão, daquilo que Jesus deixou muito claro. Que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. É o que nós estamos vivendo agora. É uma aflição que estamos passando, o mundo está passando, nosso país, estado, município está passando, mas tem bom ânimo. Porque eu venci, vocês vencerão, mas nós vamos passar por situações e se paga um preço para isso. Então é interessante essa colocação, que aí essa religião de pessoas que não entendem o discipulado da forma de Jesus Cristo, ela se torna uma almofada grande e macia que as protege das aflições da vida. E ao mesmo tempo aceita mudanças de lugar e forma para amoldar-se às suas conveniências. Ou seja, nós vamos buscar espaços que são convenientes para mim. Então eu olho para a realidade, para aquela religião, aquela igreja, Então, ela está dentro dos meus moldes, dentro das minhas conveniências. Então, aqui ele faz um destaque, que não é esse o formato do discipulado de Jesus. Ok? Cristão não é quem simplesmente faz um seguro contra incêndio, quem se alista para fugir de uma vida pós-morte desagradável. Cristão é alguém que segue a Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguém que deseja agradar a Deus. E seu objetivo fundamental é ser em tudo um discípulo de Jesus Cristo. Quando peca, busca perdão e dispõe-se a continuar avante. Este é o seu espírito e o seu caminhar. O chamado ao discipulado cristão exige explicitamente dedicação total, compromisso pleno, sem que nada fique intencionalmente retido. As pessoas, as que pensam poder simplesmente fazer profissão de uma série de fatos do Evangelho e continuar vivendo de qualquer forma, conforme bem entendem, deveriam examinar a si mesmos e verificar se realmente estão na fé. Então, a gente precisa entender isso. E chama a sua atenção para esses destaques, Que o chamado ao discipulado cristão exige explicitamente dedicação total, compromisso pleno. As pessoas que pensam poder simplesmente fazer profissão de uma série de fatos do Evangelho e continuar vivendo de qualquer forma, conforme bem entendem, precisam e devem examinar a si mesmos e verificar se realmente estão nessa fé. E aí, aqui faz um apontamento bíblico, e se você quiser aí abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios 13, 5, para que a gente possa compreender melhor essa questão. 2 Coríntios 13, versículo 5. Segunda Coríntios 13, versículo 5. Olha só o que Paulo nos orienta pela revelação do Espírito de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos
a vós mesmos? Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Olha só a seriedade de seguir a Jesus. Olha só aqui o apontamento, né, que Paulo faz. Ele diz para que nos examinemos se realmente estamos na fé, nos provando, ou não reconhecemos que Jesus Cristo está em nós, se não é que já estáis reprovados. Olha só, vem de encontro com esse destaque aqui na nossa lição. Então, quando diz que as pessoas que pensam poder simplesmente fazer profissão de uma série de fatos do Evangelho e continuar vivendo de qualquer forma, conforme bem entendem, examinar a si mesmos e verificar se realmente estão na fé. Então esse é o apontamento que a palavra nos dá agora. Então a gente precisa se examinar. Nós precisamos nos provar, entender se estamos verdadeiramente vivendo essa fé bíblica. Esta fé bíblica, que inclusive Paulo, aqui no livro de 2 Coríntios, nos aponta, de se examinar, de se provar. Porque é um sério risco aqui de talvez não estar reconhecendo Jesus Cristo, de estar reconhecendo que Ele está em nós. Então é de suma importância estarmos nos investigando a nossa fé, os nossos comportamentos, se nós estamos vivendo esse siga-me de Jesus. Né? Por que o discipulado de Jesus é tão importante? Então há pelo menos 4 razões. Qualquer uma deve ser suficiente, mesmo sem as outras, para que nós nos comprometamos a ver o discipulado como o principal trabalho de nossa vida. Então, o primeiro, o discipulado é tão importante porque o amor de Deus e seus propósitos para conosco só podem ser comunicados por meio de uma relação comprometida e pessoal. Olha só que importante isso, entendemos isso. Quero repetir para você. O discipulado é tão importante porque o amor de Deus e os seus propósitos para conosco só podem ser comunicados por meio de uma relação comprometida e pessoal. Queridos e queridas aí que estão nos assistindo, gostaria que você pudesse entender isso. Né? Há muitas coisas que Deus está nos ensinando neste tempo, neste momento agora. Né? E nesse momento, nesse tempo, precisamos entender essa realidade de sermos discípulos e discípulos de Jesus fazendo exatamente isso. Nos comprometendo, né, de forma pessoal com as pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, a partir da nossa casa, nossa família. E aí se segue. Por isso, indo fazendo discípulos. Porque aí eu faço discípulos na minha casa, faço discípulos indo na minha caminhada. E de que forma? Tendo um relacionamento comprometido e pessoal. É só dessa forma que o amor de Deus e os seus propósitos para conosco e com todos possam ser comunicados. É isso que na lição anterior faz um apontamento lá, quando a diferença entre mestre e discípulo e professor e aluno. Porque de repente você dá uma opinião para alguém, ou você dá um conselho para alguém. Então você ensinou alguma coisa para alguém. Só que parou aí. Não teve um comprometimento com essa pessoa. Né? Não teve um compromisso pessoal com ela. E como vai ser comunicado então o amor de Deus, né, de forma intencional? Porque isso é intencional. Precisa ser intencional. Como vamos comunicar o amor de Deus e os seus propósitos para a vida das pessoas se não há um comprometimento pessoal com elas? Então é preciso isso. Então entenda nessa manhã em nome de Jesus.
Porque precisamos entender esse siga-me de Jesus. Nesse siga-me, nós precisamos, para passar o propósito, o amor de Deus às pessoas, precisamos investir num compromisso intencional e pessoal com elas. Amém? Isso em nome de Jesus, precisamos fazer isso. Que seja um tempo de entendimento, para que em nome de Jesus, assim que quando nós voltarmos dessa situação, a nos encontrar novamente, a poder abraçar e tudo mais, nós possamos viver isso. Nós temos que viver isso, porque nós somos discípulos e discípulas, e devemos procurar ser assim, discípulos e discípulas. Jesus deu o exemplo como o Verbo divino tornou-se em tudo semelhante a nós, exceto quanto à natureza pecaminosa. João 1,14. Embora a palavra encarnação não apareça nas Escrituras, mas seus componentes sim, em e carne. Assim, o Verbo tornou-se o conteúdo, o mestre, o ambiente, a verdade visível de Deus. Podemos entender aqui que Jesus, ele, como nós entendemos, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o tudo. Ele que faz essa ligação de todas as coisas, ele está envolvido em todas as coisas. Então, o comprometimento de Jesus é com tudo que Deus criou. Então, Jesus está comprometido intencionalmente, por amor, com todas as situações que Deus criou. Sua criação, natureza, povos, com todas as pessoas. E ao sermos discípulos e discípulos de Jesus, nós entendemos que devemos seguir esses passos de Jesus. À luz de Filipenses 2, 5 a 8, a encarnação de Jesus consistiu no esvaziamento do Verbo divino. O termo esvaziamento, do grego eknose, trata da renúncia de Jesus ao assumir a natureza humana, sendo Deus, sem deixar de ser Deus. Convém ressaltar que este esvaziamento não é de sua divindade, mas de sua glória, visto que Jesus deixou o céu, despojando de sua própria majestade. Seu despojamento aconteceu por vontade própria. Foi uma limitação de si mesmo para um propósito. Amém. Glória a Deus por isso. Portanto, a teoria de que Jesus renunciou à sua divindade quando se encarnou, isto é, deixou de ser Deus, é contrária ao ensino das Escrituras Sagradas, e desta maneira, ao se esvaziar, Jesus estaria renunciando sua natureza divina, e teríamos nele unicamente uma pessoa humana. Mas não é isto que a Bíblia ensina. Jesus deixa a sua glória, como nós às vezes até cantamos, aquele cântico, abriu mão de sua glória, e semelhante a um homem se tornou. Mas ele estava dotado da divindade do Senhor, de Deus sobre ele, mas de forma humana. E glória a Deus por isso. O discipulado é tão importante porque é o mandamento de Cristo. Eu gostaria que olhássemos dessa maneira. O discipulado, ele é um mandamento de Cristo. E eu penso que este mandamento deve ser seguido por nós, não por obrigação, mas por amor a Ele. Porque Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele deu a sua vida por nós, assim nós cremos, a nossa fé é regada por isso, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então nós temos aí livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus Cristo, e louvamos a Deus por isso. Então seguir o mandamento de Jesus em ir ou indo fazendo discípulos e fazer discípulos e discípulas, ensinando-os a guardar tudo aquilo que Ele nos ordenou, deve ser realizado intencionalmente e por amor, unicamente por amor. Veja bem, quando nós nos comprometemos dessa maneira com Jesus, nós nos comprometemos com o nosso próximo, por amor. Então, por amor eu me envolvo com as pessoas, por amor eu oro por elas, por amor eu cuido delas, por amor eu ministro a palavra a elas, por amor eu rego a vida delas com adoração, louvor, intercessões. É isso que nós estamos vivendo neste tempo, inclusive. Então, muitas pessoas aí manifestando seu cuidado, seu carinho, adorando, louvando, dando mensagens, lendo a palavra, pregando, anunciando,
para que todos possam estar sendo alimentados e fortalecidos pelo cuidado de Deus e seu amor. Então isso fazemos por amor, porque o amor de Deus foi derramado neste mundo, louvado seja Deus por isso. Então, o discipulado é o mandamento de Cristo indiretamente, porque somos mandados a imitá-lo, e diretamente porque a grande comissão, segundo Mateus 28, 18, 20, foram suas últimas palavras. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre convosco, com vocês, até o fim dos tempos. Louvado seja Deus. Amém por sua palavra. Este é o designamento de Jesus a todos aqueles que o recebem. A todos. Recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram batizados, ensinados, discipulados, para ir e fazer discípulos. Então, por isso Jesus diz que Ele é a videira e nós os ramos. E todo aquele que está ligado na videira, esse dá muito fruto. Por quê? Porque esse é o foco de Jesus, esse tem que ser o nosso foco. Dar muitos frutos de que forma? Fazendo discípulos e discípulas de todas as nações. Mas especialmente nossa casa, família, familiares, bairro, cidade e assim segue. Em nome de Jesus. Fazer discípulos, segundo Jesus, é equipar pessoas enquanto caminha com elas. Isso é importante destacar. Fazer discípulos, segundo Jesus, é equipar pessoas enquanto caminha com elas. Olha só, essa ferramenta, caminhar com elas. Essa é a maior e melhor ferramenta, caminhar com elas. Então, enquanto caminhamos com as pessoas, nos envolvemos com elas, nos relacionamos com ela, então elas são equipadas. Isso é fundamental e é importante. Porque aí o caráter delas serão moldados. Então estará moldando o caráter dela, ou delas. Então é fundamental a nossa participação, nosso envolvimento com elas. Caminhar com elas, equipando-as e moldando então o caráter delas. Aí é onde vai gerando transformação, santificação, vai sendo produzido santificação. E é interessante que isso é recíproco, tanto em nós como nelas. Vai gerando santidade, santificação, mudança de postura, de caráter, de comportamentos. Se não há esse envolvimento nessa ferramenta de caminhar com elas, então podemos entender que elas não serão equipadas e o caráter delas não será moldado. É o que nós vemos muito isso nas nossas igrejas, né? Por não caminharmos com elas, elas não são equipadas, logo, elas permanecem com os mesmos comportamentos, com o mesmo caráter. É preciso caminhar com elas, essa é a maior ferramenta, porque Jesus, ele diz para os discípulos, a todos eles, venham e sigam-me. E esse seguir é de caminhar juntos. Então Jesus, na caminhada com eles, equipou eles, moldou o caráter deles, para que eles pudessem então fazer outros discípulos. É muito importante entendermos essa ferramenta, caminhar. É necessário, fundamental, caminhar com as pessoas. Significa investir em pessoas anônimas e transformá-las em gigantes da fé. É isso, é investir em pessoas anônimas. Precisamos investir. Talvez hoje, e provavelmente hoje, nós estamos investindo em pessoas anônimas que fogem do nosso círculo de relacionamento, inclusive.
tanto aquelas que se relacionam conosco, como aquelas que estão aí à distância. Nós estamos nos relacionando com elas dessa forma. E aí, essas pessoas anônimas, nós estamos investindo na vida delas, para formá-las em gigantes da fé. Quando Jesus disse, vão e façam discípulos, mostrou que discipulado se faz por meio de relacionamentos pessoais. Quando Jesus disse, vão e façam discípulos, mostrou que discipulado se faz por meio de relacionamentos pessoais. Ou seja, é assim que fazemos discípulos, através do nosso relacionamento com elas. E repito, isso é intencional, precisa ser intencional. É a nossa intenção o tempo todo, caminhar com pessoas, para que tenhamos a oportunidade de fazê-las discípulos e discípulas de Jesus. Mas também o discipulado implica em ensinar, corrigir e santificar, como nós já falamos anteriormente. Quando nós caminhamos com ela, na questão de equipá-las, logo nós estamos ensinando elas, nós estamos corrigindo elas. E aqui, às vezes nós temos aí fazemos uma confusão, né, com essa questão de exortação, né, e confusão e tudo mais, né? Então, perceba que é preciso, dessa forma de discipulado, como nós estamos nos relacionando com elas, caminhando com elas, gerou amor, gerou empatia. E quando se gera empatia entre ambos, entre as pessoas, logo elas recebem a correção. Elas aceitam a correção. Agora, não pode ser da forma como muitas vezes nós agimos, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós não estamos vivendo esse modelo de Jesus Cristo, de discipulado, e aí nós não caminhamos com as pessoas, e de repente a gente chega e, queremos corrigi-las, exortá-las, mas não há empatia, proximidade, e aí não há receptividade daquilo que até está correto, porém não é aceito, porque não se caminha, porque não estamos usando aquela ferramenta, não foi usada a ferramenta que nós já apontamos acima, enquanto caminhamos com elas. A ferramenta é caminhar com elas. Caminhar quer dizer estar juntos, participando, conhecendo, equipando, ensinando. E esse caminhar traz ensinamento, traz correção para, lógico, moldar o caráter, e moldando o caráter acontece automaticamente a santificação. Então, a mudança de caráter. Isso identificamos através da palavra como santificação, santidade. Ensinar é o mesmo que discipular? Não. Segundo o pastor contemporâneo de René, ele faz o seguinte apontamento. Para a primeira tarefa, ensinar as coisas, precisamos de boas salas, apostilas, bons métodos didáticos e mestres que conheçam profundamente o assunto. Mas para a segunda, ensinar a obedecer as coisas, precisamos de modelos, exemplos, referenciais, e assim poderemos aprender não apenas o que Jesus mandou que fizéssemos, mas também como podemos fazê-lo. Não fazemos discipulado do púlpito ou da classe de escola bíblica ou escola dominical, mas sim na dinâmica dos nossos relacionamentos. Veja bem, tudo isso é importante. Escola bíblica, escola dominical, as pregações de púlpito, elas são fundamentais, faz parte, amém, glória a Deus por isso. Mas no caminhar é preciso entender que é no caminhar, né, que é no modelo, que as pessoas elas vão entendendo a questão de ser discípulos de Jesus, fazer opção por isso. Nós temos até esse entendimento que, por várias razões, nós temos membros da igreja, mas não discípulos e discípulas. Membros da instituição, mas não membros, mas não discípulos e discípulas. Então é importante nos entender como discípulos e discípulas,
Ser membro da instituição faz parte, é bênção, glória a Deus por isso. Porém, o chamado de Jesus é segui-lo sendo discípulo, se tornando discípulo e discípula dele. Amém? O discipulado é tão importante pela quantidade de resultados que produção geométrica. O discipulado é um processo que dura toda a vida. Se o discipulado não se reproduz, morre. Por meio do discipulado, o processo da multiplicação continua de geração em geração, como está escrito em 2 Timóteo 2,2, que diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens, e aqui quero colocar homens e mulheres fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha só que importante, né? E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens e mulheres fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então aqui fundamenta a ideia de que por meio do discipulado o processo da multiplicação continua de geração em geração, como está escrito na palavra do Senhor. Então esse modelo de discipulado multiplica. Porque vamos imaginar que na comunidade há 30 pessoas. E se essas 30 pessoas se entendem, se enxergam como, e intencionalmente, se veem como discípulos e discípulas de Jesus, então elas vão caminhar com outras pessoas, equipando, ou seja, ensinando, corrigindo, e gerando santidade e santificação. E essas 30 outras serão discipuladas, que na verdade já multiplicou, serão aí 60. Matematicamente falando, serão 60. Aí você imagina 60 pessoas se entendendo como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, entendendo assim, 60 pessoas, cada uma discipulando, ensinando, equipando, abençoando, caminhando junto com outras 60. Então se tornarão 120. Então é um processo multiplicador. Por isso, digo de novo, trazendo o texto de João 15, o primeiro versículo, quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. É isso. Ligados em Jesus, sendo discípulos e discípulas de Jesus, nós damos muito fruto. Muito, não damos só fruto, damos muito fruto. E glória a Deus por isso. Temos, todos nós aí, você que está nos assistindo, pode dar muito fruto, entendendo que você é um discípulo e uma discípula de Jesus. E que você pode multiplicar mais um. E que esse um que você multiplicou vai multiplicar mais um, e multiplicar e multiplicar. E foi assim que aconteceu a partir de Jesus. Por isso estamos aqui hoje, porque multiplicou. E devemos continuar essa multiplicação, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Então note que este versículo fala de 4 gerações de discípulos. Primeiro Paulo, segundo Timóteo, terceiro homens fiéis e quarto outros. Então num contexto mais amplo, podemos observar 3 aspectos do método de fazer discípulos. Escolha cuidadosa em oração de pessoas fiéis, concessão da visão gloriosa a eles, enviar essas pessoas para que discipulem, de acordo com Mateus 28:19, que é o designamento de Jesus. Com efeito, 2 Timóteo 2,2, trata de um processo multiplicativo. Enquanto os homens fiéis estão ensinando outros, Timóteo está no processo de levantar mais homens fiéis, que estejam aptos a ensinar. Implantar esta visão de multiplicação de discípulos constitui o único caminho que a comissão de Cristo pode ser cumprida, no final das contas. Outros ministérios e outras formas podem ser úteis, mas nunca irão substituir o discipulado. Então, esse momento trata-se da multiplicação.
Então, enquanto homens fiéis estão ensinando outros, Timóteo estava no processo de levantar mais homens fiéis, ou seja, a multiplicação, para que eles possam estar aptos a ensinar. Então, implantar essa visão de multiplicação de discípulos e discípulas constitui o único caminho que a comissão de Cristo pode ser cumprida. É o único caminho. O único caminho é multiplicar. O único caminho é fazer discípulos. Mas isso vem de encontro às ferramentas. Nós precisamos nos relacionar com elas. Nós precisamos caminhar com elas. Eu creio que esse tempo que estamos vivendo é um tempo para que a gente possa parar e refletir sobre isso. Agora nós estamos desejando estar perto dos outros. Agora nós estamos querendo estar juntos. Isso sempre foi fundamental. Então, caminhar juntos sempre foi fundamental. É fundamento, caminhar juntos. Estar juntos. Nos equipando pessoas. Se relacionar com as pessoas. Se envolver com elas. Nós vivemos aí um século, e agora Deus está nos ensinando, através dessa situação, a questão do nosso compromisso, um com o outro. E aí agora nós estamos usando todas as ferramentas possíveis para nos relacionar, para não ficarmos afastados uns dos outros. Porque no fundo, o que nós mais desejamos é nos relacionar com as pessoas. Então, que em nome de Jesus caia por terra toda a falta de relacionamento, em nome de Jesus. O que nós precisamos viver é o discipulado de Jesus, nos moldes de Jesus. Nos relacionar com pessoas, nos envolver com elas, equipá-las, instruí-las, ensiná-las, corrigi-las com amor, exortando-as, forjando pelo poder do Espírito Santo de Deus, o caráter delas, para que elas possam viver santificação, santidade. Esse é o desejo do nosso Deus para a nossa vida como igreja. Igreja é a ferramenta discipuladora de Jesus. Nós somos a igreja. E nós somos a ferramenta que o Espírito Santo, com muito respeito, ferramenta, se for pelo dessa palavra, mas como uma ação de Deus sobre a nossa vida através do seu Espírito, para que a gente possa fazer discípulos como o Senhor Jesus nos ensinou. Caminhando para o final aqui da nossa lição de hoje, o discipulado é tão importante pela qualidade dos resultados. A palavra-chave de Efésios 4:12 é preparar ou aperfeiçoar, do grego cartártizo, que tem o mesmo significado de restaurar, em Gálatas 6:2, e consertando as redes, em Marcos 1:19. Preparar, em Efésios 4:12, o foco aqui para esse momento é preparar ou aperfeiçoar. Em Gálatas 6:2 é consertando as redes. Consertar. Então, qualquer que seja o caso, sempre quer dizer a mesma coisa. O verbo preparar foi utilizado pelos antigos escritores para descrever o ato de um cirurgião pondo no lugar ossos fraturados. Como diz Marcos Monteiro, significa uma correção de osso partido, ou seja, a cura de uma fratura óssea pela exata restauração de suas partes. É isso que também ocorre espiritualmente com os discípulos de Jesus. Certamente na igreja local, por meio da pregação e do ensino bíblico formal, pode-se chegar à unidade da fé, mas não tão eficiente como por meio do discipulado. A ideia que o verbo aperfeiçoar em Efésios 4:12 comunica é que, se aquilo que queremos utilizar não estiver pronto, deve ser melhorado e alinhado. Pense nisto, na perspectiva da formação espiritual de um discípulo. Ele não está totalmente preparado, é necessário suprir certas deficiências ou corrigir e ajustar certas coisas erradas. Este é o processo pelo qual o discípulo participa da construção da comunhão, chegando juntos a uma compreensão lúcida e equilibrada dos princípios do Evangelho e os utilizando como modo de vida prático e de ajuda mútua.
de dependência entre si. O fim de tudo é a unidade da fé, que significa dizer a mesma coisa, crer na mesma coisa, na mesma doutrina. É o mesmo que ser um, na verdade de Deus, a sã doutrina. Essa busca da qualidade nos resultados inclui também os dons espirituais. Ajudar o discípulo a descobrir e desenvolver seus dons e colocá-los a serviço uns dos outros e não a serviço próprio em um dos alvos do discipulado segundo Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, 4, 7 vai nos dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 4 a 7. Na variedade dos dons revela-se a unidade da igreja, que não é uniformidade, mas diversidade. O discípulo de Jesus não se relaciona passivamente com os dons, nem faz deles o palco para sua projeção, pois o verdadeiro protagonista deste processo, dessa superabundância de dons, é o próprio Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados e amadas, nós precisamos entender essa situação, essa questão do discipulado. A gente precisa viver isso. A nossa ideia de não interromper neste momento esta série de discipulado que nós estamos trabalhando é justamente para que a gente possa compreender. Eu sei que o Senhor quer isso. Que possamos viver esse discipulado de forma virtual, nos preocupando uns com os outros, ligando uns para os outros. Faça chamada de vídeo, ore com elas. Se você sabe, isso é discipulado. E é uma forma de discipulado hoje, virtual. Talvez naquele tempo, se tivesse isso, seria usado também. Nós temos o privilégio de usar isso hoje. Então essas ferramentas que nós temos aí nas nossas mãos é para discipular. É para caminhar juntos, mesmo de forma à distância, virtualmente. Porque o Espírito Santo é quem nos une. Somos um em Cristo Jesus, na força do Espírito Santo. Então, que nós possamos entender o alto preço de Jesus, e esse alto preço traz à luz o discipulado de Jesus, o ensinamento de Jesus, o pedido, a orientação, o designamento de Jesus em sermos discípulos e fazermos discípulos. Entendendo que nós precisamos nos relacionar uns com os outros, nos comprometer uns com os outros, nos envolver uns com os outros, se preocupar uns com os outros, alimentar pela palavra, pelo poder da palavra, uns aos outros, através da oração, do louvor, da adoração a Deus. Nos envolvermos com as pessoas. E este é um tempo, irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos assistem. Esse é um tempo que nós estamos percebendo isso. O quão fundamental é estarmos juntos. Agora nós, através dessa situação, está sendo gerada uma empatia virtual. Olha só como Deus trabalha em momentos assim, na vida do seu povo, da sua igreja. Hoje está sendo gerada em nós uma empatia virtual, digital, que podemos nos envolver de qualquer maneira, virtual ou digital, para não perdermos a unidade, para podermos falar uns com os outros, ouvir uns aos outros, ver uns aos outros. Em nome de Jesus, que quando assim acabar tudo isso, que vai passar em nome de Jesus, nosso maior desejo é ser discípulo e fazer discípulo. Ponto. Caminhar com as pessoas, instruí-las, ajudá-las, através do poder do Espírito Santo, a mudar o seu caráter, atitudes, comportamentos, para que elas possam buscar santidade, santificação. Esse é o desejo de Deus. Assim, amados e amadas, nós queremos encerrar esse tempo de estudo, de uma forma diferente de escola bíblica dominical. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida
E todos os domingos, às 10 da manhã, nós estaremos então estudando essa temática sobre o discipulado, entendendo melhor para praticarmos melhor e para entendermos que nós somos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta manhã de domingo, que você tenha ainda uma manhã abençoadora na graça do Senhor, que você tenha um almoço abençoado junto com a sua família, e que possamos estar aí nos vendo, nos falando, abençoando uns aos outros, em nome de Jesus. E aqueles que, sei que muitas igrejas estão aí transmitindo, muitas escolas dominicais e muitos cultos, a partir das 18 da noite, nós também estaremos aí às 19 horas, então fazendo uma forma de culto aqui em casa, no lar, para que você possa estar junto com a sua família, participando conosco nesse tempo de comunhão virtual, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe sua manhã, Deus abençoe este domingo, e que possamos continuar orando ao Senhor, clamando ao Senhor, intercedendo ao Senhor. Amém? E nós queremos fazer isso pela manhã agora, antes de encerrar aqui. Nós vamos orar, encerrando este tempo, em nome de Jesus. E que você possa estar orando conosco aí neste momento agora, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque de uma forma virtual estamos juntos, Senhor. Obrigado pelas ferramentas disponíveis para que possamos estar, ó Pai, de uma forma mesmo que virtual, ó Pai, passando o entendimento, conhecimento, ó Pai, alimentando, ó Pai, o nosso espírito com a tua palavra, Senhor Deus, entendendo melhor a tua vontade sobre nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Pai, nós pedimos aqui em nome de Jesus, seja abençoando o lar, a casa de cada irmão, cada irmã, cada um que nos assiste, ó Pai, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Dispensa sobre todos o seu amor, a sua graça, o seu cuidado. Pai, nos dá, ó Senhor Deus, neste tempo, entendimento, sabedoria, discernimento, responsabilidade, Senhor, para vivermos, ó Pai, ó Deus, de forma que agrade o teu coração neste tempo, ó Pai, onde, ó Deus, a calamidade se instala no nosso mundo, Senhor. Cuida, Senhor Deus, deste mundo. Dispense o seu amor, a sua graça, ó Pai, sobre todos os países, ó Pai, especialmente aqueles que estão sofrendo, ó Pai, de uma forma muito complicada, ó Pai, do que nós hoje aqui, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, destas vidas. Clamamos, ó Pai, por todos os países, ó Pai, clamamos por nossa nação, clamamos pelos nossos governos federal, ó Pai, estadual, municipal, ó Pai, também nosso governo eclesiástico, Senhor. Pai, dispensa o seu amor sobre todos nós, o teu cuidado, a tua direção, o teu discernimento, ó Pai, compreensão neste momento. E nos dá, ó Pai, também um espírito de responsabilidade, de compromisso, ó Pai, com o nosso próximo. Porque assim se faz o reino de Deus nesta terra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos e clamamos, ó Pai, que tu possas estar cuidando de todos nós, cuidando dos nossos familiares, principalmente, ó Pai, cuidando, ó Pai, dos profissionais da saúde, médicos, ó Pai, médicas, enfermeiros, enfermeiras, ó Pai, ó Deus, aqueles que não pararão, aqueles comércios que não vão parar, os funcionários desses comércios, ó Pai, padarias, farmácias, postos de gasolina, Senhor, ó Deus, e alguns outros, ó Pai, que não vão parar, Senhor. Clamamos a tua mão poderosa sobre eles, o teu cuidado, a tua proteção, ó Pai, sobre todos eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na Tua ação e também cremos, Senhor, que Deus, Tu, Senhor Deus, soberano, estás no controle de todas as coisas. Assim, ó Pai, oramos e Te agradecemos por esse tempo e pedimos a Tua bênção, ó Pai, em nome de Jesus, sobre todo este mundo, sobre a nossa nação, sobre o estado do município, sobre as nossas casas e famílias, sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra. E assim oramos em nome de Jesus, o qual nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha, ó Deus, sobre nós o teu reino. Seja feita, ó Deus, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E, Senhor Jesus, nos livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e um domingo abençoado. Logo mais à noite estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por você, obrigado por todos que nos assistem. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por prestigiar esse canal, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.